Christine O, a diretora do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, foi demitida por Donald Trump. Tá aí a notícia, a primeira grande demissão dessa administração Trump, né, depois de um ano e 2 meses aí de administração. Ela está fora e é uma grande notícia para os imigrantes, na verdade, uma mulher cruel, muito cruel, que focou muito mais, como eu vim falando, né, sobre imigração, ela focou muito mais eh, na parte teatral da coisa, né? As operações do ICE, né, sob a administração dela, foram feitas com muita agressividade, né? Além de toda a humilhação, os vídeos editados nas redes sociais, as propagandas cheias de sarcasmo, né? Realmente um tratamento desumano em relação aos imigrantes aqui nos Estados Unidos e que para a base, né? Muita reclamação da base do trumpismo aí, que os números são decepcionantes. Na verdade, eles não deportaram a quantidade, não conseguem deportar a quantidade de pessoas que faça alguma diferença aí para quem estava esperando deportação em massa, porque eu já falei que é inviável, né? É inviável. Se eles quisessem resolver o problema da imigração ilegal, eles tornariam a vida do imigrante aqui inviável. Isso não acontece porque a imigração ilegal, a mão de obra barata dos imigrantes favorece, beneficia aí os mais ricos. Então, quando os mais ricos são beneficiados, você não vai mudar a situação. A questão da imigração ilegal é uma pauta que é cara para a classe média, né? Para o trabalhador, não para os mais ricos. Essa é a verdade. Eu não estou falando só dos Estados Unidos, estou falando em qualquer lugar. O mesmo acontece na Europa, em outras partes, mas a Christine O, ela ficou conhecida, né, nacionalmente, depois que admitiu que matou o próprio cachorro e passou meses aí, né, como eu disse, aparecendo em anúncios. Aí ela é muito vaidosa, cheia de cirurgias plásticas, né, então ela é muito, virou até um personagem do South Park, né, eles tiraram muito sarro dela nessa última temporada aí, mas ela tá mais preocupada em ser influenciadora, em ser blogueira, em aparecer, do que realmente fazer o trabalho. E agora ela está fora, né? O Trump anunciou a demissão numa publicação nas redes sociais. Também revelou que quem deve assumir o cargo é o senador Mark Wayne Mullin, de Oklahoma, né? Ao mesmo tempo, ele criou para ela, para Christine, um cargo novo, né? Que basicamente não existia, que é algo chamado de enviado especial para o escuro da América, né? Uma iniciativa aí de segurança no hemisfério ocidental, mas na prática soa mais como uma forma elegante de tirar ela do comando aí do DHS, né? O Departamento de Segurança Interna, que é o órgão que abriga aí o ICE também. Isso é relevante, né? Muito relevante, porque o Departamento de Segurança Interna, a gente está falando um departamento, como eu disse, com 22 agências diferentes, né, sobre a estrutura do DHS. É uma máquina enorme do governo, controla fronteira, imigração, é o órgão que controla as atividades antiterrorismo, né, toda a segurança interna. É um dos centros de poder mais importantes aí da administração federal. E quando a diretora desse departamento cai, não é pouca coisa, né? Segundo algumas fontes da Casa Branca e reportagens aí na mídia mainstream, o Trump estava ficando cada vez mais frustrado com o desempenho dela, né? E o ponto de ruptura parece ter sido uma audiência recente no Congresso, que durante o depoimento os parlamentares questionaram o contrato de publicidade gigante do DHS, né? E algo em torno de 220 milhões de dólares para uma campanha que incentivava os imigrantes aí a se autodeportarem. E durante a audiência ela afirmou que o presidente tinha autorizado essa campanha e aparentemente não. Aparentemente essa campanha foi, eles deram o start nela e autorizaram esse gasto aí sem a autorização do Donald Trump. E aí, segundo relatos, o Trump ficou muito, muito puto com isso, né? Não pelo contrato em si, mas pelo fato do nome dele ter sido colocado no meio da história sem
que ele tivesse dado o aval para isso, né? E quem acompanha o Donald Trump sabe que existe uma regra básica aí no universo político dele, que é nunca fazer ele parecer, colocar ele numa situação ruim, né? Mesmo que você tenha que mentir para proteger ele, a gente viu o depoimento no Congresso outro dia da Pam Bondi, né, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, que falando dos arquivos Epstein, ela desviava o tempo inteiro, falou da Bolsa de Valores, etc., sempre para proteger o Donald Trump, né? Além disso, tinha mais desgaste acumulado, né? Porque o Departamento de Segurança Interna vem se tornando cada vez mais impopular, com a base mais radical do trumpismo, do MAGA, como eu falei, por não entregar os números prometidos de deportação, e com o resto do país, independentes e outras pessoas que votaram pela promessa de deportação em massa, pessoas insatisfeitas com a quantidade de imigrantes que entraram no país nos últimos anos e que não gostaram de ver as estratégias dessas operações aí, como eu disse, muito agressivas, muito chocantes e que resultaram, né, na morte de cidadãos americanos também. Isso aí pegou muito mal. Enfim, quando a base começa a reclamar, alguém precisa virar bode expiatório, sobrou para Kristi Noem, né? E o Trump tem um histórico bem conhecido, né, em relação a isso, né? No primeiro mandato dele, o governo parecia aquelas portas giratórias, né? De tanta demissão, era muita gente contratada, demitida, substituída o tempo inteiro. Algumas pessoas eram até leais, né, ao Donald Trump, mas muito incompetentes. Outros eram até competentes, mas não demonstravam a lealdade suficiente, né? E o Trump, a gente sabe que você tem que estar sempre lambendo ele, né? Isso às vezes é mais importante, mas enfim, no primeiro mandato o fluxo aí de contratações e demissões foi alto, e nesse universo político aí a lealdade para o Trump vem sempre em primeiro lugar, né? Agora com a demissão da Kristi Noem, a gente pergunta, né, quem vai entrar no lugar, e como eu falei, esse Markwayne Mullin aí, que é o senador por Oklahoma, é uma figura curiosa na política americana, né? Antes da carreira política, ele era dono de uma empresa de encanamento e tem até vídeo antigo dele ensinando dicas aí de manutenção doméstica, né? Como ajustar a caixa d'água aí, consertar o vaso sanitário, o cara é um encanador mesmo. E esse é o cara que deve assumir um dos departamentos mais poderosos do governo americano. Que ironia, né, cara? Um encanador aí, cuidando do Departamento de Segurança Interna aí, do ICE, foda. Mas o Mullin tem também um outro lado que é bem polêmico. Eu fiz uma pesquisinha aqui sobre ele. Ele ficou famoso recentemente depois de quase entrar numa briga aí durante uma audiência do Senado. Em determinado momento ali, ele chegou a desafiar um líder sindical, o Sean O'Brien, né, que é o líder do Teamster, né, é o líder sindicalista mais importante dos Estados Unidos. E ele chamou ele para o pau, chamou ele para a briga ali mesmo, ali durante essa audiência lá no Senado, uma cena bem surreal. A gente está falando de um cara, né, como a Kristi Noem, né, a gente está falando de um outro personagem aí também com um estilo bem performático, né, e segundo os analistas aí, talvez ele seja mais competente que a Kristi Noem, mas muito leal ao Donald Trump, que é fundamental quando ele aponta pessoas para esse tipo de posição, né? Ou seja, uma mudança aí que provavelmente não significa uma alteração drástica no rumo das políticas imigratórias e na condução do Departamento de Segurança Interna, né? As operações de imigração, essas ações agressivas, duras aí, e essa linha do governo devem continuar aí na mesma direção, né? E a Kristi Noem caiu porque ela se tornou um problema político, né? Como eu falei, entre a polêmica desse contrato milionário de publicidade, desgaste público do departamento com vários erros aí nas operações, investigação do Congresso, né? Teve até rumores aí de um suposto caso com um antigo aliado do Donald Trump, aí o Corey Lewandowski, e que acabou tornando a situação dela
insustentável e é isso, quando acontece isso aí, o Donald Trump corta mesmo, e agora a gente tem que saber se essa demissão é um caso isolado, né, ou é o primeiro sinal de uma nova onda aí, entrando no segundo ano da administração Trump, nesse segundo mandato dele, se a demissão da Kristi Noem é um sinal de que vem uma onda de mudanças aí dentro da administração, porque se tem uma coisa que a história política do Donald Trump mostra, né, mostrou no primeiro mandato também, é que quando a primeira peça cai, raramente ela cai sozinha. É isso aí, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal Millennials Geriátricos. Valeu!